bom dia, muito obrigado. Sempre uma honra retornar a este plenário e falar para Vossa Excelência, cumprimentando o excelentíssimo senhor desembargador-presidente, demais membros, eminente relator, excelentíssimo procurador-geral de Justiça. O tema que me traz é aparentemente simples, porém, é uma oportunidade de ouro para que o tribunal defina se o servidor público do Poder Executivo tem direito a um reajuste automático, porque submetido ao teto constitucional, independente de iniciativa legislativa nesse sentido. O caso apresentado a esta Corte é dos auditores fiscais do Estado. Como todos sabem, os auditores, por conta de acordos históricos feitos para acomodar uma dívida quase bilionária, tiveram assegurada a vinculação dos seus vencimentos ao subteto constitucional. E, a partir de sucessivas ilações, chegou-se a defender que o reajuste dos vencimentos dos auditores fiscais seria automático. E esse é o tema que preocupa, que chega hoje à casa por meio de um mandado de segurança individual, portanto, aparentemente simples, mas que envolve uma repercussão gigantesca, porque, a partir do que se decidir hoje, poderão estar abertas as porteiras para uma infinidade de pleitos tendentes a vincular vencimentos ao subteto, tendentes a implantar um gatilho automático de reajustes. O caso, como eu disse, é relativamente simples. Impetração individual, auditor fiscal pretende o pagamento retroativo dos vencimentos decorrentes do reajuste implantado, a seu ver, com atraso, porquanto o Estado só efetivou a recomposição dos 16,38%, aproximadamente, deferidos pelo Supremo Tribunal Federal, a partir de agosto de 2019. Em aproximadamente março ou maio de 2019, o Estado, representado por sua governadora, pelo Procurador-Geral do Estado, celebrou um acordo extrajudicial com o Sindicato dos Auditores Fiscais e decidiram escalonar esse reajuste, sem iniciativa de lei. E esse reajuste foi implantado inicialmente em 5%, 2 ou 3 meses depois, mais 5%, e, finalmente, em agosto, os 6,38% restantes. Vêm os auditores, como no caso desse piloto, que chega aqui inaugurando a discussão, pleitear o período impago, período retroativo entre janeiro e o início do escalonamento, e, obviamente, vai ter que se fazer aí a proporção dos meses em que se pagou 5, mais 5, mais 6. Então, ele quer a diferença, porque ele entende que, desde janeiro, já deveria estar recebendo, com base no novo padrão remuneratório dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Auditor fiscal, segundo ele, segundo a petição inicial, tem direito ao reajuste automático. Pasmem, Vossas Excelências. Ah, mas tem um acordo, a governadora fez um acordo. Sim, era isso ou nada. Mas, em nenhum momento, o acordo está dizendo que está se legislando no Rio Grande do Norte por meio de acordo. O acordo foi para evitar a paralisação da categoria. E o acordo é simples. Vou pagar o escalonado,
vou pagar o reajuste de forma parcelada, para que meu orçamento possa respirar, e vocês, em contrapartida, renunciam aos atrasados. Me garantem que não vão na justiça pedir os atrasados. Essa era a boa-fé objetiva do acordo. Mas, por uma falha de redação, constou que o sindicato não ajuizaria ação coletiva para a cobrança dos retroativos. Por isso, a brecha para que os individuais como este venham a juízo. Nada contra, acordo é acordo. Eu não vou vir aqui dizer que o acordo da governadora não tem valor, de forma alguma. Não é esse meu papel. Seria matar de vez a credibilidade do gestor público. O acordo se cumpre, e foi cumprido, foi implantado. Os auditores já recebem, desde agosto, com o reajuste total. Mas a boa-fé foi por terra, porque a ideia era de concessões recíprocas. Qual foi a concessão por parte dos auditores? Nenhuma. Receberam o reajuste escalonado e agora vem a juízo pedir a diferença retroativa. Ganham zero para o Estado. A ideia do acordo era: eu, sindicato, enquanto substituto processual, representante da categoria, garanto que não vai haver cobrança retroativa. Isso fecha o espírito e a harmonia de um acordo. Mas não foi essa a redação, infelizmente. Mas eu quero ir ao ponto, que é a necessidade de lei ou não para reajuste dos auditores, porque a petição inicial traz vasta jurisprudência, inclusive precedentes do desembargador Cláudio Santos, precedentes do desembargador Amaury, e, louvando-se desses precedentes, sustenta que o reajuste é automático. Eu vou ilustrar aqui com a brincadeira que minha filha fez comigo ontem. Minha filha tem 6 anos de idade, chegou para mim e disse: papai, repita comigo. Qual é a cor da neve? Branca. Então, repita. A neve é branca. Eu repeti 5 vezes. A neve é branca, a neve é branca, a neve é branca. Vou fazer uma trollagem com você, papai. A neve é branca. A vaca bebe, e eu respondi, leite. E ela disse: não, papai, a vaca bebe água. A vaca dá leite. Fiz uma trollagem com o senhor. Quero dizer aos senhores que a petição inicial fez uma trollagem com a jurisprudência desse país e dessa corte. Porque toda a jurisprudência transcrita é no sentido de que o teto é de aplicação automática, imediata, é norma de eficácia plena. Certo? Para fins de redutor. Para autorizar que a administração corte, adeque os supersalários sem processo administrativo prévio. Não há um precedente que diga, logo, o reajuste é automático. Nenhum. Nenhum tribunal disse que a vaca bebe leite. A petição é uma trollagem. A jurisprudência citada é um mosaico quase Frankenstein. O único precedente, é um precedente administrativo do Conselho Nacional de Justiça que concedeu uma liminar para antecipar os efeitos de uma norma jurídica que ainda não existe no mundo jurídico. Pasmem, Vossas Excelências. Que seria o parágrafo único do artigo 11 da resolução número 13 de 2006, para dizer que, reajustado, publicada a lei federal que reajusta os subsídios dos ministros do Supremo, automaticamente estão autorizados a magistratura estadual, federal, a implantar o novo padrão remuneratório. Perfeito. Não vou discutir o mérito dessa decisão do CNJ. Não me cabe. Me parece que essa decisão ainda vai dar o que falar.
E parece que o CNJ extrapolou completamente o seu papel constitucional. Não cabe ao CNJ interpretar a Constituição, muito menos legislar. Isso é papel do Supremo. Isso é papel desse tribunal. Como todos os tribunais, enquanto órgãos do Poder Judiciário, têm legitimidade para dizer. Mas o CNJ não. Esse tribunal pode dizer hoje, numa pré-judicial de inconstitucionalidade, num incidente de inconstitucionalidade, esse tribunal pode dizer que o reajuste é automático, mas o CNJ não poderia. Mas, abstraindo essa crítica quanto a essa muito duvidosa constitucionalidade da decisão do CNJ, que, repito, para minha surpresa, antecipou os efeitos de uma norma que ainda não existe no mundo jurídico. Confesso que, em 20 anos de advocacia e 14 anos como procurador do Estado, nunca vi isso na minha vida. Mas, abstraindo isso, qual é o alcance da decisão do CNJ? Magistratura. Apenas isso. Esse suposto precedente extremamente questionável se aplica à magistratura. Em que momento, por qual razão, eu posso trazer isso para o caso dos autores fiscais? Onde é que está dito que o auditor fiscal não tem que enviar projeto de lei, como nós, procuradores do Estado, fizemos, a duras penas, e não tivemos nenhum efeito retroativo, para que fique claro? Por que é que o auditor fiscal tem esse gatilho automático? Qual é o amparo legal para isso? Qual é o amparo constitucional para isso? Então, me parece muito claro que a impetração não tem amparo legal, nem constitucional, para pretender o pagamento retroativo à vigência do novo padrão remuneratório dos ministros do Supremo. Me parece que a jurisprudência transcrita na SEAL é totalmente impertinente, é inespecífica, parte de uma premissa verdadeira para uma conclusão falsa, tentando induzir os senhores, no exercício sofismático, ao erro. Me parece que a impetração deve ser denegada, e mais que isso, me parece que o tribunal deve fazer constar, até por uma questão de política judiciária, para evitar uma enxurrada de ações, deve aproveitar a oportunidade, quase que aqui aplicando um regime de julgamentos com repercussão, com efeitos repetitivos, que eu sei que não é o caso, mas cada vez mais se tem feito isso, o processo civil agradece, a política judiciária agradece, mas que fixe a tese, deixe o recado de que servidor nenhum do Executivo tem direito a reajuste automático. É um momento importante para essa Corte. E, por fim, um pedido acessório, trabalhando aqui com aquele pessimismo de Schopenhauer. Caso Vossas Excelências defiram a segurança, o que eu não acredito, mas que façam constar a limitação do pagamento retroativo. O mandato de segurança não é suscetível de ação substitutivo de ação de cobrança, e que esse eventual crédito não pode ser objeto de implantação em folha, como já decidiu esta Corte reiteradamente e o STJ no famoso caso da GTNS, dos servidores do Judiciário, em que, ao final, se entendeu que a cobrança deveria ser por requisitório, seja RPV ou precatório, a depender do valor, mas jamais por implantação em folha. Eu agradeço a atenção de todos, confio na serenidade dessa Corte.